Sejam bem-vindas ao Dondocast, o podcast das dondocas. E hoje a nossa convidada é essa mulher grandiosa, com grandes teses e fisicamente também, né, gente? Porque ô mulher alta! Começou lecionando, é a nossa teacher e vem arrastando multidões com o seu livro polêmico. As relações monogâmicas só existem na cabeça da mulher apaixonada. E olha o tema desse livro, né? Vocês já imaginam o labirinto que é a mente dessa mulher. Uma das pessoas mais inteligentes e com princípios que eu conheço. E não poderia estar falando de outra pessoa a não ser Adriana Ventura! Olá meninas, como é bom estar aqui com vocês, principalmente porque vocês são minhas melhores amigas e não tem lugar melhor para me sentir mais confortável e mais acolhida para falar desse tema que é tão polêmico com pessoas como vocês. Ai, que bom, a gente fica muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. É algo muito legal que a gente traz bastante sobre essa voz da mulher, né? A gente saber aonde a gente pode chegar, o que nós somos e o que nós devemos respeitar que nós somos. E o livro, e você, e a sua história é muito importante para isso. Eu acho que vai ser muito inspiradora para as nossas seguidoras, telespectadoras, quem estiver nos vendo aí. Com certeza a gente absorve tudo dessa mulher, que ela tem muito que ensinar. E já pega caderno e caneta aí, que eu tenho certeza que vai dar vários insights para vocês. Muito. E vamos que vamos. Nós três, sempre que a gente para conversar, é uma expansão tão grande, porque são os mesmos princípios, então a gente consegue sempre puxar um pouquinho de alguma coisa que a outra tem. É muito legal. Por isso que nós queremos que ela passe isso pra vocês também, tá? Então, obviamente, eu quero perguntar pra você, quero pedir pra você falar um pouquinho da sua história, como tudo começou até você se tornar esse fenômeno da internet, com esse livro tão polêmico e bem comentado, né? Quem é a Adriana? Então vamos lá. É um pouco complicado falar da gente mesmo, né? É verdade. Mas eu sou uma mulher negra. Eu nasci na periferia, não tive tantas oportunidades que outras pessoas têm. E tive uma infância na escola, principalmente, muito traumática, por assim dizer. Eu gosto de falar que muitos traumas que eu trago hoje para a terapia são traumas que eu vivi na escola. A escola de uma menina negra dos anos 90, ela era muito violenta. Porque, diferente do que as meninas têm vivido hoje na escola, a gente tinha várias questões como o racismo enraizado, eu não me sentia parte de nada e eu não conseguia entender, eu só queria ser diferente daquilo que eu era. Então, a gente está mudando isso agora, as meninas têm aceitado quem elas são e estão achando referências em quem elas são. Hoje, eu percebo isso principalmente voltando para essa escola como professora. Porque eu passei a ser, como mulher negra, como professora, essa referência que eu não tinha para minhas alunas. E eu tenho TDAH, né, que minha cabeça ela funciona 200 km por hora. O que é o TDAH, para quem não sabe? O TDAH é um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Existem vários espectros dele, eu acho que é espectros que a gente pode falar, mas existe assim, diferenças, ele não é sempre o mesmo, ele não vai te dar sempre os mesmos sintomas, por assim dizer. Mas o TDAH, no meu caso, eu tenho muita hiperatividade. E aí eu preciso gastar essa energia de alguma forma. Então o que eu faço, né? Acordo às 5 horas da manhã. Eu preciso treinar porque, além de ser bom pro nosso corpo, porque a gente gosta de se cuidar, isso é importante, a nossa imagem é muito importante. Mas isso também faz bem pra minha mente. Muito pra bem. Saúde, né? Pra A gente sempre saúde. fala também para os nossos seguidores, para quem nos segue, que você fazer um treino de manhã, nem que seja 30 minutinhos, faz com que o seu dia renda mais, você pensa melhor. Já é uma forma melhor de você se sentir capaz, né? Porque, igual você acorda às 5 horas da manhã, pra você ter a disposição e a disciplina de ir treinar, de cansar o seu corpo, é uma grande disciplina. Então já é algo que você passa o dia inteiro
realizada, orgulhosa de si mesma por você ter E conseguido fazer. acredite, ter ido pra academia, mudar o meu horário. Eu sempre fui pra academia, só que agora eu estou muito disciplinada nesse horário das 5 da manhã. Minha rotina é extremamente pesada. Só que isso tem mudado tanto. O meu dia, ele é tão mais produtivo. Então eu acordo 5, vou para uma escola que é onde eu leciono inglês, né, que é a escola da prefeitura, e depois já saio e já vou para outra escola onde eu leciono língua portuguesa e outras matérias, que é uma escola de tempo toda. Escola de tempo integral, que eu não sou só professora de língua portuguesa, mas sou professora de itinerário formativo, sou professora de orientação de estudo, sou tutora. Então, nesse lugar eu fico até as 9h30. E é claro, nos momentos de intervalo, eu ainda trabalho com a divulgação do meu livro. Então, essa é a Adriana. A Adriana, ela é multifacetada. A Adriana está sempre fazendo alguma atividade em algum momento. Os meus tempos, devido ao transtorno que eu tenho, tem sempre... eu tenho usado o meu tempo sempre para fazer algo que seja positivo para mim. Isso é muito legal, você ocupar a sua mente, ocupar o seu tempo ali com algo, você acaba esquecendo do seu TDAH, né, que é o que poderia te preocupar, enfim, você acaba usando esse tempo para você fazer outras coisas. E eu acho também que entra muito numa situação de você pegar o que você tem para transformar em algo bom. Porque, por exemplo, se a doença, ela te traz uma confusão mental, a ponto de você querer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que muitas pessoas podem se colocar numa situação de falar, ai, tô confusa, tenho muita coisa pra fazer, não vou fazer nada. Você faz ao contrário. Você faz muitas coisas, mas você organiza para que você consiga finalizar todas. Isso é muito legal, é uma forma de você conseguir se manter saudável, produtiva, bem-sucedida, com um problema que ele poderia de alguma forma te desestabilizar, e na verdade ele vem para te dar mais força, mais garra, mais performance nas suas obrigações. Com certeza, sim. A questão da rotina, para mim, é essencial. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, nossa, a gente tem que parar com essa ideia de produtividade em relação a esse mundo capitalista. Eu entendo esse discurso e essas críticas, só que no meu caso, essa rotina e essa produção, estar envolvida em tantas coisas, não é algo que faz mal para mim, é algo que faz bem. Eu já tentei de outras formas e não foi o melhor caminho. Então eu precisei usar toda a minha energia justamente para que isso fosse benéfico para mim. Né? Eu usei um problema ao meu favor. E eu acho até interessante porque hoje o TDAH tem sido um dos principais problemas. Eu, como educadora, a gente tem trabalhado muito com as questões da saúde mental, né? As questões psicológicas. A gente tem muito estudante que vem e eu converso muito com eles de como a produtividade, a organização, a gente focar aquilo que a gente faz para que isso nos traga benefício de alguma forma tem sido essencial. Muito legal. E o TDAH, você nasce com ele ou você desenvolve? Sim. De novo, voltando lá nos anos 90, eu tive uma professora uma vez que chamou minha mãe e falou, mãe, a sua filha fica borbulhando na sala de aula. Ela foi bem agressiva, sabe? E eu fiquei tão mal com aquilo, minha mãe me chamou pra conversar, falou, filha, você é desatenta e tudo mais. O meu mudou um pouco, eu era uma criança o déficit de atenção na minha infância era muito grande, né? E aí quando eu fiquei adolescente, a hiperatividade passou a ser maior. Então eu deixei de ter o déficit de atenção e a hiperatividade passou a falar mais alto nesse transtorno. Mas você nasce, né? Não é algo que você desenvolve. E você tá com quantos anos hoje? Hoje 34. Você diria que hoje, com 34 anos, você domina isso? Ou faz quanto tempo que você aprendeu a lidar com a doença? Eu descobri o TDAH quando eu tinha 26 anos. Não tratei porque eu pensei que fosse algo, tudo bem, né? Vivi até agora, por que não? Esse ano é o ano que eu estou dominando. Olha só quanto tempo demorou para eu entender o transtorno que eu tinha, entender quais eram as minhas limitações e poder transformar isso de uma forma positiva. Eu sempre fiz muito,
Só que hoje eu estou a cada dia aprendendo a usar tudo isso ao meu favor, sabendo o que eu posso e o que eu não posso. E com certeza, quando você tem um transtorno desse, você descobre quais são os seus melhores caminhos, você vai poder lidar de uma melhor forma e viver de uma forma mais saudável. Sim. E agora falando sobre o livro, né, que é um sucesso, né? Posso pegar pra mostrar pro pessoal? A gente faz o marketing do jeito que pode, né? As relações monogâmicas em tudo, marketing em tudo, fala do seu negócio, sempre. Sempre. E agora, né, sobre esse sucesso do livro, da onde a gente veio viu a tudo ideia. acontecer, a gente participou de tudo, de todo gente. o processo. Gente, que loucura! Eu não posso ter outra palavra para descrever o fenômeno que tem acontecido com esse livro. Falando nisso, ó, quem quiser adquirir As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, da Adriana Ventura, vai ter aqui o QR Code para vocês já comprarem, adquira, que isso aqui, gente, é uma expansão da mente, de verdade. Não importa se você é monogâmica, se você não é monogâmica, eu acho que conhecimento nunca é demais. E assim, a Adriana fala no livro de uma forma histórica, ela não traz só hoje, a era da internet que São hoje, os com fatos, certeza, né? os fatos, sabe, que vem lá de trás. Então eu acho que é uma expansão de mente muito válida, independente se você Vamos lá, monogâmica. Adriana. Deixa a Adriana vamos falar do meu livro. Deixa ela falar com propriedade sobre o livro. Eu tenho muito orgulho desse livro, gente. Depois eu vou contar uma história. Bom, o que vocês querem saber, gente, do livro? Vamos lá. Então, a gente quer saber da onde veio a ideia, primeiramente, da onde começou toda essa ideia do livro. Vou escrever um livro sobre monogamia. Tá. Então, escrever um livro sempre esteve dentro daquela listinha que a gente faz de coisas que eu quero fazer, né, na minha vida. Então, normalmente a gente faz isso quando vira um ano. Foi em algum ano específico que você teve essa escrita na listinha? Eu acredito que sim. Quando você começa a trabalhar com a educação, ser educadora, né, e ler, conhecer literatura, você sempre imagina, nossa, pensou se fosse um livro meu? Então, eu sempre vi vídeos ou frases de motivação que falava da importância da gente deixar alguma coisa, de contribuir de alguma maneira com o mundo que a gente vive. E eu queria deixar essa contribuição, queria muito deixar essa contribuição, que eu acho isso fantástico, né? A educadora, ela traz o quê? Justamente a contribuição de outras pessoas. De que maneiras eles mudaram o mundo e de que maneira isso pode ser benéfico para os nossos estudantes. Então não dá para eu dizer que é um ano específico que virou a chave, mas foi a construção ao longo da minha carreira como professora, que já tem aí 15 anos que eu leciono. Eu comecei com 20 anos, né? Esse ano faz 15 anos que eu trabalho com educação. Então, nesse tempo, tudo que eu vim construindo junto com os meus estudantes foi sendo incentivo para que eu escrevesse o livro. Mas você sempre soube que você conseguiria, por exemplo, quando surgiu a ideia lá atrás, que não era concretizada, não era construída, você sempre soube que já seria um sucesso, ou teve algum momento que você ficou com medo? Porque eu sei que o livro, ele ficou pronto e depois de um tempo que você o lançou. Por que teve esse intervalo? Certo, isso é bem complexo de dizer, porque a construção da autoestima da mulher negra, da mulher em si, né? Mas principalmente da mulher negra, ela também é uma trajetória. Então, nessa trajetória de construir a minha autoestima, e eu nem estou falando só da minha imagem física, que tudo aconteceu junto, eu tô falando da minha imagem como intelectual. Porque quando você escreve um livro, você vai para esse caminho de intelectual. A gente tem muito a síndrome da impostora, que é, será que eu deveria estar aqui falando disso, fazendo isso? Então aconteceu comigo sim a síndrome da impostora, principalmente por trabalhar com educação e mesmo estudando tanto, porque eu sou formada em outras áreas que, além de língua portuguesa, eu sou formada em artes, eu sou pedagoga. E mesmo com todo esse estudo, com pós-graduação, estando dentro de debates que são muito pertinentes, a gente ainda sente uma insegurança de falar, esse é meu lugar? Será que eu deveria estar?
Isso tem a ver com a nossa autoestima. Será que não é muita presunção achar que eu posso ainda mais, sendo que eu já posso tanto? Nossa, isso é muito real. Foi, então, rolou sim essa insegurança, porque a gente sabe que na internet hoje é terra sem lei. E o professor se ainda preocupa... bem que não mais, né? Não completamente, não, galera? A gente tá mudando algumas questões, graças a Deus, porque antes era bem pesado. Mas é muito comum, por exemplo, você ver pessoas que não têm o que a gente traz na escola, na educação, de ética digital. O que é ética digital? Você vai trabalhar com conteúdo, você vai produzir um conteúdo, e esse conteúdo, ele precisa ter estatísticas, ele precisa ter compromisso social, ele precisa ter verdade, né? E quando eu falo de verdade, não é ser a dona da razão, porque tem pessoas que têm linhas de pensamento diferentes. Só que eu fico muito preocupada do trabalho que eu faço não ir para a linha do, por exemplo, né, do eu sou a dona da razão. Então eu sempre trago a questão da reflexão e sempre tentando fazer isso de uma maneira muito ética, com muito profissionalismo e é claro, né, trazendo muitos fatos, muita história, muita estatística. E uma coisa também que eu achei bem legal que você falou é que mesmo você tendo toda essa formação acadêmica, graduações, muito conteúdo para compartilhar, né, e armazenado, quando você se viu nessa oportunidade de lançar o livro, você recuou um pouco, né? Ficou insegura, porque eu acho que a mulher tem muito disso. A gente nunca sabe qual passo a mais a gente pode tomar, qual o lugar que a gente pode ocupar. E o autoconhecimento também, isso faz muito você saber quem você é para você poder alavancar também um passo ali, subir um porque degrau. Porque você sabe que você é capaz, né? Quando você se conhece, você entende que você é capaz e não é porque você é mulher que você consegue menos. E isso é legal dizer, porque nós que damos o curso Empresários de Sucesso, a gente ouve muitos relatos de mulheres que elas querem empreender, elas querem começar o próprio negócio e dentro de casa com o marido, às vezes o marido não tem essa visão que elas têm. Então, já que nós estamos falando de relação, eu acho muito importante falar sobre isso, porque os seus sonhos, eles são só seus. Você pode colocar dentro dos seus sonhos quem quer que seja. Só que os seus sonhos são só seus. Então a realização desse sonho depende unicamente de você. E não criar uma briga dentro de casa, uma guerra. Ah, não, eu vou fazer isso, então eu vou me separar do meu marido porque ele não vai me ajudar. Não, é você trazer ele, né, pro seu sonho, mostrar os pontos legais que vão ser para todos, né, a melhora. Até porque historicamente todos fomos ensinados dessa forma, né? Você Sim, pode falar homens mais e mulheres. O que acontece? Isso? Vocês estão falando sobre a questão do relacionamento e a gente percebe que dentro do relacionamento, em menor ou maior escala, a gente tem a questão da hierarquia. Então a mulher, ela foi condicionada socialmente a acreditar que ela tem um limite onde ela pode chegar. Então, exatamente, é sobre esse limite que eu quero. Existe até uma pesquisa que foi feita, eu não vou lembrar agora, depois eu posso até passar, né, o link para vocês mostrarem para as seguidoras, mas tem uma pesquisa que foi feita por profissionais da área que mostrava que numa escola as meninas, elas apresentavam mais insegurança que os meninos, embora as notas delas fossem melhores. E por que isso? Porque existe toda uma crença limitante social que nos faz ter medo, que nos faz ser inseguras. Já o homem não, ele se joga, ele vai fazer. Exatamente, ele faz, ele se arrisca. A sociedade ele não pede permissão. Não, a sociedade criou o homem para ele se jogar, para ele não ser tão intimidado, ele não tá nem aí com o julgamento e a gente não. Né? Então a gente tem que romper essas limitações, porque assim, meninas, vocês têm sim esse valor, vocês têm o conhecimento, todo mundo tem muito que trazer para o outro, né? A vida é uma construção, então a gente não pode se sentir limitada em arriscar, em se jogar, e principalmente falando de questões profissionais.
né? Eu sei que é difícil pra gente, só que a gente precisa romper ali essa linha desse medo que as mulheres foram E esse condicionadas a ter. projeto aqui, ele foi criado justamente para isso, unicamente para isso, se eu posso dizer melhor. Para fazer com que você, mulher, que esteja nos assistindo, vocês entendam que aqui, ó, são 3 mulheres que se a gente fosse pela linha que as pessoas esperavam que nós fôssemos, nunca nós estaríamos aqui. Você imaginava a Adriana lá da periferia, que era a mais zoada da escola, você imaginaria que você estaria fazendo esse sucesso? Jamais, gente. Se você não tivesse ultrapassado essas barreiras. Gente, até na questão da escrita, né, e dessa limitação que a gente vai dando pra gente, eu fiquei insegura de fazer a publicação, porque mesmo pesquisando, mesmo seguindo aquela linha acadêmica de pesquisa, de busca de conhecimento, eu me auto-sabotei no fato de, meu Deus, será que eu tô falando alguma coisa que é pertinente? Será que eu não estou sendo presunçosa demais, né? De querer passar um conhecimento? A gente se sente nessa síndrome da impostora. E essa síndrome da impostora é muito comum para nós mulheres, justamente por causa dessa limitação. Eu acho que isso é romper também. Então, o meu livro traz muito, dentro do relacionamento, é claro, só que a gente pode levar isso para outros lugares, ele traz muito sobre a mulher romper essas crenças limitantes que a sociedade nos impõe, de como a gente deve se comportar dentro ou fora do relacionamento também. Porque a gente não precisa de aprovação pra nada. Se a gente tem o conhecimento, se a gente tem a vontade, a força ali pra ir atrás, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. E a gente sabe que a gente consegue. Tá? E falando sobre aprovações, né? Você trouxe um assunto bastante polêmico no seu livro. Imagino que você tenha muitas críticas. E eu queria saber como que você lida com as críticas. Os haters. Como que você lida com as críticas? Tenho muito. Agora, a página está em crescimento, num crescimento que eu nem esperava, inclusive. Mas no começo, no primeiro mês que eu comecei a venda dos livros, divulgar minhas ideias e fazer os meus posts, vinha muitas pessoas que não sabia, que não tinham conhecimento. Então, a primeira coisa, eu não fico com raiva dos comentários violentos e agressivos que eu recebo. Sou eu que estou trazendo uma nova perspectiva. Então, eu preciso entender que muita gente não conhece, que é leiga nesse assunto. E eu estou aqui proposta e disposta, né, a apresentar o conteúdo. Então, o primeiro passo que eu faço um mantra comigo mesma é: as pessoas não conhecem esse assunto. É o meu papel trazer para elas um pouco da desconstrução, porque elas já chegam pensando em bacanal, em todo mundo pega todo mundo. Não é isso que eu trago. Eu trago o papel da mulher, eu trago sobre empoderamento, eu trago justamente sobre a independência, sobretudo e primeiramente a financeira, que se a mulher não tiver independência financeira, ela não vai ter independência em nenhuma outra área. Exatamente. Então já começa daí. Então é isso que eu faço com as críticas. A primeira coisa é: eu entendo comigo, eu faço um mantra comigo que as pessoas ainda não conhecem. Tem algumas presunçosas? Tem. Tem pessoas presunçosas que nunca leram, que viram tweets ou textos e frases sobre o assunto. Não entende o contexto. Não entende o contexto. Mas é o que eu sempre falo sobre o marketing. Vão ter aquelas pessoas que vão amar e elas vão compartilhar porque elas estão amando. E vão ter aquelas pessoas que vão compartilhar falando: o que essa louca tá falando? Sim. E assim, o importante, gente, é o engajamento que a gente vai alavancar pra todo mundo. Falem todo bem mundo ou fala falem mal, mal, mas falem de mim. Exatamente. E você trabalhando com a verdade nunca vai ter como Exato. você cair numa dessa. Você vai ser observada por quem gosta e por quem não gosta, mas você não vai cair. Nossa, E isso é automático. Isso que você falou, acho que é a parte mais importante da questão do empreendedorismo na internet. Lidar com a verdade, ser ético. Quando você é ético, quando você constrói uma linha de raciocínio que você vive, que você é íntegro a ela, porque não adianta, a gente tem muitos personas na internet, né? A gente estava até falando disso mais cedo. A gente vive a realidade, a gente vive aquilo que a gente fala.
Então Hoje, isso é muito a importante. gente expõe, mas a gente sempre viveu. A gente sempre viveu. A questão que eu trago no livro não é algo que eu passei a viver ou a falar porque eu vi que dá engajamento. É algo que traz a verdade naquilo que eu vivo. E eu acho também, né? Eu sei que as críticas, a partir do momento que você está fazendo muito sucesso, as pessoas vão achar uma forma de te criticar. E aproveitando para falar sobre um assunto super polêmico aí do que aconteceu da base da Virgínia. Vocês acham que se a Virgínia não tivesse o nome que ela tem, sairia todas essas críticas em cima do produto dela? Não sairia. Porque quando você está fazendo muito sucesso, muitas pessoas vão se incomodar. Sim. Falaram sobre o valor que ela quer vender a base dela. Isso pra mim é um absurdo. Pra mim não existe uma pessoa querer precificar o seu produto. Há quem compre e há quem não compre. Então, mas eu tenho uma questão disso que eu não sei se eu vou concordar com vocês. Vamos pra polêmica? Olha lá. A gente adora, viu, gente? Por isso que é bom não combinar, tá vendo? Vamos lá pra uma parte que eu não concordo. Ninguém pode precificar o seu preço. Aquilo que você trabalha, porque você trabalha com o valor do seu produto. Exato. Só que qual é a questão? Porque é importante trabalhar com a verdade, que era o que a gente estava falando agora. Não adianta você querer precificar algo que você faz se ele não vai ter um impacto positivo na vida da pessoa que você atende, do seu cliente. Você entende? Então, talvez o grande problema da base da Virgínia não é o valor, mas ela não trabalhar com a verdade do produto. Então, tem outros produtos que concorrem com o dela, e o dela não traz para o cliente dela aquilo que propõe, aquilo que poderia entregar. Se entregasse, ela poderia cobrar o preço que ela quisesse. Você testou a base? Eu não testei a base, também mas não eu testei. vi. Por isso que a questão que eu trouxe não foi sobre a qualidade. O primeiro problema que eu vi a internet levantando sobre a base foi sobre o preço. E aí depois apareceu uma outra moça falando que o que ela prometia na base não acontecia. Eu não experimentei a base, então eu não tenho nem propriedade para falar se acontece ou não. Agora, sobre o preço, que foi a primeira coisa que eu vi as pessoas levantarem, eu não concordo. Entendi. Eu acho que se a base ela quisesse cobrar R$1.000, teria quem comprasse por R$1.000, porque ela tem um nome. Então tem pessoas que são fãs e vão comprar porque é da Virgínia, tem pessoas que têm dinheiro de mais de R$1.000 para elas, já é o valor que ela compra de uma base. Então assim, o preço você tem que saber o seu nicho, entendeu? Você nunca vai conseguir atender todo mundo. Então o preço é algo que o seu cliente, esse aqui dá pra mim ou esse aqui não dá pra mim. Exato. Então ela sabe qual que é o nicho de cliente, ela sabe, e o cliente sabe o que ele pode. Sim. Então você nunca consegue agradar todo mundo, você nunca consegue vender tudo pros mesmos clientes. Não. Isso é muito interessante que você está falando por causa da questão da verdade. Eu acho que é muito importante para todo mundo que trabalha com a internet trazer a verdade daquilo que ele trabalha. A gente não pode, Que prega, né? eu não posso estar comprometido ou comprometida apenas em ganhar dinheiro. Exatamente. Se perceberem que eu só quero ganhar dinheiro, se quem me segue Perde a essência. eu não fiz os livros. O meu propósito não foi vender livros. O meu propósito principal foi mudar a vida das mulheres que se colocavam abaixo e se limitavam dentro dos relacionamentos. Essa seria a minha outra pergunta. Qual que é o propósito Da Adriana. da Adriana Ventura hoje? Com o seu primeiro livro lançado, com esse assunto polêmico vindo à tona? Bom, eu quero trazer a construção de uma nova ideia, de um novo papel da mulher dentro dos relacionamentos. Mas essa construção, eu não quero que seja com um manual feito por mim. Então, as relações monogâmicas só existem na cabeça da mulher apaixonada, traz todas essas limitações que nós fomos condicionadas dentro dos relacionamentos. Mostra o nosso papel ao longo do tempo, ao longo dos tempos, dos anos, dos séculos. Então, eu acho que nós, como mulheres, a gente precisa deixar de se limitar, e eu acredito que o relacionamento é uma das principais formas que a sociedade patriarcal encontrou para limitar toda a nossa potência.
Eu não tô falando que a mulher precisa deixar de amar ou de se relacionar, porque isso é impossível. Nós somos seres sociais e a gente ama se relacionar. Dri, e agora fala pra gente 3 pontos pro sucesso que você acha que é indispensável pra quem tá começando. Foi fundamental pra você se tornar o que você é hoje. Vamos lá. Fundamental. A primeira coisa é o conhecimento. Então, eu peguei esse conhecimento que muitas pessoas não gostam de ler livros, não entendem É complexo. Quando você pega o livro, por exemplo, de uma psicóloga, Valesca Zanello, né, que é uma das minhas mentoras, porque eu sigo, eu leio o conteúdo dela, só que eu trago de uma maneira mais didática as ideias. Então, Talvez primeiro por você ser professora, você consegue trazer mais facilmente. Ser professora é justamente fazer isso, né? É você mediar o conhecimento. Então, na minha página tem muito disso, mediar, trazer de uma maneira didática e para que todas as mulheres consigam entender. Eu não quero que algumas mulheres entendam, eu quero que todas as mulheres entendam. O segundo passo é trabalhar com a verdade. Eu vivo o que eu falo. Eu tento ser mais coerente possível naquilo que eu falo. E eu não tenho extremos. Eu não trago uma receita de bolo. Eu trago reflexões e eu trago provocações. Isso faz com que as pessoas que leem, elas vão refletir. Eu não vou plantar na cabeça delas a ideia que a Adriana quer. O que eu vou trazer para elas é uma reflexão. E a partir delas, elas vão entender qual é o melhor caminho. Eu acho que esses foram os principais pontos para minha página. Eu acho que dá para explicar também de uma forma boa, de você decorar e você aprender. Não é ela saber o que você fala, é ela viver e entender e colocar sobre a vida dela o que ela vive. Pegar vivências, né, de outras pessoas, que é o que tem no livro, né? Vivência, História, é muito legal. E outra coisa é a disciplina. Eu posto todos os dias. Já falei, né? Tenho TDAH. Então minha cabeça tá sempre Interage, né? Interage. Tudo isso é muito importante. São uma série de fatores. Mas eu acredito que esses são os mais importantes, inclusive a disciplina. Trabalhar com a verdade, o conhecimento, né? E trazer um conteúdo de uma maneira que não seja nem 8 nem 80. Você vai levar as pessoas a fazerem uma reflexão e pensar no que é melhor para elas. Não o que você acha que é melhor para elas. Eu acho isso importantíssimo. Nada engessado, né? Ela vai levando ali pro caminho dela. Isso é o mais importante, tanto do livro quanto da minha filosofia, daquilo que eu acredito, da minha crença. Eu trago a problemática e a partir dela a mulher vai refletir de que maneira e qual caminho ela vai seguir melhor para a vida dela e não melhor para aquilo que eu acredito que deve ser. E agora eu vou contar para vocês a história que eu tinha falado, né, com a Adriana, que há 2 anos atrás nós estávamos em uma viagem, o livro não tinha sido lançado ainda, ele já estava pronto. Então eu e a Milena falamos pra ela que ela tinha que lançar aquele livro, não tinha como, a gente ama conversar com a Adriana, é sempre uma troca tão gostosa e eu queria muito que todas as pessoas no mundo tivessem acesso à mente dela. Então a gente começou a conversar e eu falei, amiga, você tá com a faca e o queijo na mão, vai, faz! Começa, lança esse livro. Por que você não lançou ainda? Porque você não lançou ainda. E foi quando ela lançou, isso já faz o quê? 1 ano e pouco, né? Vai dar 2 anos agora. E na verdade, nesse completou sucesso. 1 ano agora em janeiro que eu fiz a publicação. E agora em fevereiro, dia 27, foi a publicação da versão física. Foi agora, lembra, né? A gente postou lá no Instagram que nós fomos no lançamento. Então, gente, às vezes você já pensou se a Adriana não tivesse tido a coragem, agora já faz 1 ano do sucesso dela, ela já tá estouradíssima. Se ela não tivesse dado o primeiro passo, ela estaria engessada como ela tava há 1 ano atrás, com a faca e o queijo, com essa preciosidade desse livro pronto, sem espalhar para as pessoas. E o tempo passa de qualquer forma, ele vai passar Você daqui fazendo um ano. algo ou não. Você precisa começar agora. Agora, Eu queria gente. ter começado antes. A gente sempre pensa isso depois que a gente começa. Então, eu quero agradecer muito a essa maravilhosa, essa troca. E o presente pra você, né? Para... Obrigada. Olha que linda. Nosso cast. Vou levar pra escola, gente.
Vou fazer marketing de vocês pros meus alunos. Ai, que Obrigada. maravilha, marketing é sempre bem-vindo, né, gente? Gente, então esse foi mais um Dondocast. Espero E que tenham semana gostado. que vem tem mais uma maravilhosa que vocês não estão entendendo. Durante essa semana a gente vai publicar quem é, mas eu vou deixar vocês bem curiosos. É uma mulher extremamente bem-sucedida, dona de vários empreendimentos e que tem muito pra agregar pra vocês, eu tenho Ele é certeza. palestrante. Pode gente. aguardar que tá vindo. Muito obrigada pra todos que ficaram até agora com a gente. Muito obrigada, gente. Se inscrevam no canal. Não deixem de comprar o livro aqui da Adriana e seguir ela também nas redes sociais, porque ela tem muito mais a oferecer lá. Beijos. Tchau, gente.